Olá, meu nome é Karina Almeida e eu sou a proponente do projeto Onde Estão as Mulheres. Você já se perguntou como seria viver numa cidade onde todas as ruas e praças tivessem apenas nomes de homem, onde todos esses espaços públicos homenageassem apenas os homens que fizeram parte da história da cidade? Essa é a premissa do livro. Eu tive essa ideia depois de ficar muito impactada ao ler uma matéria no jornal que dizia que apenas 16% dos logradouros da cidade de São Paulo possuem nomes femininos. Então eu imaginei como seria viver nessa cidade onde esse apagamento das mulheres fosse radical. E criei uma história para debater e para pensar sobre isso. Na história, a Mariana, que é uma jovem que acabou de se formar em jornalismo numa faculdade no interior do estado, vem para São Paulo para viver de forma provisória com a avó e começa a enfrentar muitos desafios da vida adulta, inclusive a pandemia de Covid-19. Num belo dia, voltando para casa, ela fica presa dentro do metrô, dentro do túnel do metrô, no vagão, porque a cidade passou por um blackout e a cidade ficou completamente no escuro. Quando a energia volta, depois de algumas horas, tudo parece aparentemente normal. Mas conforme ela vai vivendo os dias, ela percebe que as ruas pelas quais ela passava e que tinham nomes de mulheres mudaram de nome. No começo, ela começa a achar que o problema é com ela, que ela tá um pouco louca ou enganada. Mas depois ela começa a perceber que alguma coisa muito esquisita tá acontecendo. Ela começa a investigar e começa a percorrer a cidade buscando respostas para essas mudanças, porque ninguém mais parece se lembrar de como a cidade era antes. Todo mundo acha que o nome da rua é aquele novo nome da rua, mas ela sabe que a rua não chamava assim. Ela sabe que a rua tinha outro nome, que era um nome de mulher, mesmo que agora ela tenha um nome de homem. Bom, durante essa investigação acontecem muitas coisas. Ela conta com a ajuda de alguns amigos, mas também ela se depara com um grupo misógino que se organiza pela internet e que eu me inspirei no Red Pill, que é um grupo terrível que fala muito mal das mulheres e que não tem nenhum interesse que as mulheres sejam homenageadas em nenhum lugar. A vida da Mariana começa a correr perigo. Outras mulheres que também se lembram de como era a cidade são assassinadas e a Mariana, com a ajuda da polícia, consegue desmascarar esse grupo e prender o assassino. Mas o mistério das placas continua, porque a São Paulo, distópica do presente de Mariana, continua apenas com ruas e lugares públicos com nomes masculinos. Inconformada com esse apagamento, a Mariana começa a agir. Ela começa ela mesma a imprimir as placas antigas com os nomes das mulheres e novas placas com nomes de outras mulheres que ainda não tinham sido homenageadas e colar nos lugares. Outras mulheres se unem a Mariana e elas formam uma espécie de movimento pela valorização das mulheres. Bom, esse é o plot, a narrativa principal do romance. O romance ele foi pensado para pessoas da faixa etária de 18 a 25 anos, que é popularmente conhecido como New Adult. Então ele vai ter uma prosa bastante leve, bastante fácil, de fácil compreensão. E claro, todas as mulheres citadas, todos os nomes citados durante a narrativa de mulheres públicas, de mulheres históricas, vão ser um pretexto para que o leitor conheça um pouquinho da história dessa mulher, de forma também super leve e divertida. A minha ideia é que o livro seja escrito em primeira pessoa, para que o jovem leitor se identifique com a Mariana, que também está nessa faixa etária e que passa por diversas dificuldades, como arrumar um trabalho, a vida amorosa, dúvidas em relação a ela mesma, a capacidade dela, e que seja um livro de suspense e bastante mistério e que prenda o leitor até o final. Como eu acredito muito no projeto e acho que ele tem muito potencial, tanto literário quanto em relação à temática, depois que o livro for produzido, graças à verba do PROAC, eu vou em busca de editoras parceiras, independentes, que possam ajudar a potencializar a distribuição do livro. Porque a ideia da história, é sensibilizar, na verdade, o leitor para que ele pense sobre quem são os nomes por trás das ruas e dos lugares onde ele caminha, em qualquer cidade, na sua própria cidade, não só em São Paulo. Então eu acho que a história ela pode chegar e tocar leitores de diferentes regiões do Brasil. Por isso eu vou procurar essas editoras parceiras que publicam literatura New Adult e que podem somar a esse projeto. Como contrapartida e também fazendo parte
da divulgação do livro, eu pretendo fazer um lançamento num lugar público, de preferência num lugar que homenageie alguma mulher. Pensei no Centro Cultural São Paulo, na discoteca Oneida Alvarenga, que vai ser uma das mulheres citadas na narrativa, e onde eu vou promover um debate sobre a temática e sobre o fazer literário. Além disso, eu pretendo produzir conteúdo original nas redes sociais do livro, porque eu quero que todas as pessoas conheçam a história das mulheres que fizeram parte da história de São Paulo, a história da Mariana, e que se questione sobre o apagamento dessas mulheres ao longo da história, a qual elas são submetidas o tempo todo. Pensando nisso também, e como a gente tem essa temática super forte, para além, né, do conteúdo narrativo, eu vou propor 5 encontros com debatedores que falam de diversas temáticas, como, por exemplo, a importância das mulheres imigrantes em São Paulo, a luta das mulheres negras, porque a questão da negritude na cidade tem um apagamento histórico, lugares que antes eram totalmente, homenageavam as pessoas negras que fizeram parte da história da cidade, foram apagados, incluindo as mulheres, as artistas mulheres, que sempre têm suas trajetórias apagadas e pouco divulgadas, e também as mulheres que lutaram pelos direitos LGBTQIA+. Esses debates eu vou mediar com pessoas que têm ligação com o tema e que serão convidadas, e eles vão ser gravados, né, conforme a verba que está prevista no orçamento, e vão ficar gratuitamente disponíveis no YouTube do livro. É isso, queria agradecer a atenção de vocês e dizer que meu primeiro livro, Muito Prazer, sou Mário de Andrade, sobre o escritor modernista, é uma biografia infanto-juvenil. Eu só pude viabilizá-lo através do PROAC em 2019, e que esse programa foi fundamental para que eu tivesse coragem de me autodenominar escritora. Então espero que esse livro, enfim, seja contemplado, onde estão as mulheres, e que eu consiga seguir nessa carreira com esse mais novo projeto. Obrigada.